Olá, sou Daniele Camargo e no vídeo de hoje vou falar com você sobre uma coisa que pode estar acontecendo para você não conseguir atrair, colapsar o que você quer. Se você está interessado em saber que coisa pode ser essa, assista esse vídeo até o final que eu vou contar para você. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque nesse canal aqui tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 7 horas horário de Brasília. Vamos lá! Eu sempre esqueço se eu me apresentei ou se eu não me apresentei durante a abertura, mas na dúvida, né? Vamos lá, né, gente? Eu sou Daniele Camargo, do Caminho Meu Território. É o seguinte, às vezes a gente quer muito atrair uma coisa, quer muito colapsar uma coisa e não consegue, não vai. Aí a gente revê os pensamentos, revê os sentimentos e não consegue enxergar onde é que a gente está errando. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu queria porque queria vender as duas casas que eu tenho aqui para comprar uma casa lá no bairro da minha mãe. Porque para comprar uma casa lá no bairro da minha mãe, eu teria que vender as duas daqui, porque era a diferença de preço, né, por causa de bairros. Então eu teria que vender as duas que eu tinha aqui. E eu queria porque queria fazer isso. E não estava dando certo de jeito nenhum. Eu fiquei pensando assim, qual era a minha emanação, qual era a minha frequência, qual era a minha vibração, qual eram os meus pensamentos, quais eram os meus sentimentos. Eu gosto muito de me autoanalisar. Quando uma coisa não está dando certo, eu gosto de parar e analisar para entender como é que eu estou criando aquilo. Porque a gente sabe que é a gente que cria a nossa própria realidade. Então a gente tem que estar sempre se observando. Então eu estava meditando para entender como é que eu estava criando isso, o que estava acontecendo que eu não estava conseguindo colapsar o que eu queria. E eu cheguei à seguinte conclusão, que às vezes a gente não sabe o quadro todo, a gente não vê uma visão geral da coisa. Eu queria porque queria vender as duas aqui, mas será que isso ia de acordo às outras coisas que eu queria? Será que isso ia me ajudar no processo? Eu não levei em consideração isso. Às vezes a gente não leva isso em consideração. Por exemplo, a gente quer uma renda maior e ao mesmo tempo quer vender uma casa. Será que se eu vendesse aqui e mudasse para lá, ia ser congruente? Será que eu ia conseguir a minha renda maior se eu conseguisse vender essa aqui e fosse morar em outro lugar? Será que eu teria as mesmas oportunidades? Eu não estava levando isso em consideração e era exatamente isso que estava acontecendo. Era esse o principal motivo. Eu não conseguia vender porque não era o melhor para mim naquele momento. E a gente tem que entender o seguinte: se você bateu o pé que quer porque quer, isso é ego, né? Se você quer porque quer, é ego. E se você insistir, vai, né? Pedra mole, não, acho que é água mole, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fora. Então acaba indo, mas não quer dizer que vai ser o melhor para você. A gente tem que ficar atento nisso. Quando não estamos conseguindo criar e materializar uma coisa e já analisamos pensamentos, sentimentos e ainda se não está dando, vamos ter ciência de que não estamos vendo o quadro todo. Ok, eu falo assim, fica um pouco difícil de entender. Então eu gosto de trazer para minha prática e contar exatamente o que aconteceu, porque aí você entende melhor do que eu estou falando. Ok, queria vender as casas, não estava dando certo. De jeito nenhum a venda da casa estava dando certo. Naquele momento eu não entendia isso. Hoje, analisando com tudo o que aconteceu, eu vejo que não deu certo porque não era o melhor para mim. Hoje eu consigo enxergar isso. Não deu certo porque não era o melhor para mim naquele momento. Não ia de encontro às outras coisas que eu estava querendo fazer. Iria atrapalhar totalmente os meus outros objetivos. Na época eu não tinha ciência disso.
hoje eu tenho. Então, a gente tem que ficar centrado no seguinte: às vezes a gente não tem ciência da coisa toda e tá focado numa coisinha pequena. Como eu falei, tira o foco, deixa que o universo ele sabe o que é melhor para acontecer, para você seguir o seu propósito. E hoje eu entendo que por N motivos foi muito melhor eu não ter feito isso, de ter vendido as duas aqui para comprar uma lá. Primeiro porque, vendendo só uma aqui, eu fiquei com uma para morar e pude aproveitar todo o dinheiro da outra. Não tive que vender as duas, tipo, me desfazer das duas e comprar uma lá e ficar sem dinheiro nenhum. Na época eu estava pensando assim, não. Hoje eu vejo que isso foi melhor. E segundo, para meu trabalho, para o trabalho do meu marido, foi muito melhor ter ficado aqui do que ter comprado de lá. Na época eu via isso? Não. Mas hoje eu consigo enxergar isso. E terceiro, mais assim, surpreendente fato que aconteceu por eu não ter comprado a casa de lá. Essa casa que eu queria comprar, ela era no bairro da minha mãe. Perto até da casa da minha mãe. E não deu certo eu comprar lá. Aí o que aconteceu? Chegou uma outra pessoa interessada em comprar aquela casa lá. Aí a minha mãe, né, já estava sabendo que o cara estava vendendo, porque tinha toda aquela tentativa de negociação que a gente estava tentando fazer. Aí minha mãe, ela nunca trabalhou como corretora, mas ela pegou e falou: essa pessoa está querendo comprar, eu vou ajudar ela a comprar. Aí foi lá e falou com o cara: olha, tem uma pessoa tal querendo comprar sua casa. E sabe o que o cara fez? Pegou 5 mil reais de comissão e deu para minha mãe. E aí? Minha mãe conseguiu uma baita de uma boa da comissão vendendo uma casa lá que eu queria, porque queria comprar e não consegui. E isso foi maravilhoso. Então, analisando hoje, eu entendo como foi bom eu não ter conseguido. Se eu tivesse batido o pé firme ainda e teimando, talvez eu teria conseguido, mas não teria sido melhor para mim, não teria ajudado a minha mãe, não seria melhor. Então, é isso que eu trago para minha vida hoje, de que eu tenho que entender que nem sempre, né, a maioria das vezes, a gente não tem ciência do quadro todo. Então, quando acontece alguma coisa que você não está conseguindo materializar e aparentemente você acha que não tem controle, você tem que pensar o que é que aquela situação está querendo te ensinar e o que é que você não está enxergando. De repente não vai ser no momento que você vai enxergar. De repente você está no momento agora que você quer porque quer uma coisa e não está conseguindo, e nesse momento você não está conseguindo enxergar algum motivo pelo qual isso pode não estar acontecendo. Mas tenho certeza que você passando isso e meditando, lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que aquilo não era o melhor para você naquele momento. Esse foi o insight que eu quis te passar no vídeo de hoje. Bom, espero que tenha ajudado você ou te ajude no futuro, tá bom? E você sabe quando é que você vai me ver aqui de novo? Nesse canal tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, tá bom? Se você não ativou o sininho ainda, ativa para você não perder a notificação. Se você gostou do conteúdo, dê um joinha para me ajudar, tá? Beijo e até o próximo vídeo.